Fala galera, mais um vídeo aqui no meu canal, como prometido, prometi lá no meu Instagram que eu ia gravar essa aula e acabei de gravar uma aula novinha, inédita aqui. Esse tema é totalmente inédito aqui no meu YouTube e é um dos temas mais legais que eu já abordei, porque é algo muito novo na prática clínica e principalmente muito complexo. O pessoal tem muita dúvida em como evoluir aí na sutura de menisco, né, no pós-operatório, como reabilitar o paciente aí, devolver o atleta e paciente às suas atividades após a ruptura do menisco associado ao reparo cirúrgico, a sutura. Então, fica ligado, a gente discute bastante em como a definição desses procedimentos é realizada e também quais são os critérios clínicos funcionais e baseados no tempo que a gente utiliza para evoluir no tratamento desses pacientes, fechou? Então, fica ligado no vídeo aqui, mas antes, né, deixa aquele curtir pro Johnny, deixa aquele comentário se você já atendeu ou já teve dificuldade, ou curte, ou não tem dificuldade também, se lida bem com a reabilitação aí da sutura de menisco, ou das lesões de menisco em geral, ou se você tem alguma dúvida relacionada a esse assunto, vai ser um prazer discutir com você aqui embaixo. Então, deixa seu comentário aí e curte o vídeo lá que eu fiz essa aula aí com muito carinho, uma aula novinha para vocês. E a gente se encontra no final do vídeo para você me contar aí nos comentários também o que você achou desse conteúdo e se foi algo relevante para você, porque isso faz muita diferença para mim, beleza? Corre lá na aula e aproveita. Tamo junto. Seguinte, pessoal, então vamos discutir sobre reabilitação no pós-operatório das lesões meniscais. Aqui, especificamente, discutindo sobre um caso muito específico, que são as suturas de menisco, beleza? A gente não vai discutir muito, não, sobre as menissectomias, aquelas lesões mais simples, tá? São lesões aqui realmente mais graves aí, que normalmente vocês têm muita dúvida de como a gente vai evoluir ao longo do tempo. Fechado? Então, a gente já sabe, né, que hoje, bem descrito aí na literatura, para lesões degenerativas do menisco, associados à degeneração tibiofemoral, histórico, pacientes aí com histórico de um pouco mais de avanço na idade, o tratamento padrão ouro é o tratamento conservador. Inclusive, alguns trabalhos aí mais recentes demonstrando que, comparado com o tratamento cirúrgico, o tratamento conservador tem resultados similares ou, se não, até melhores do ponto de vista funcional. Então, para a lesão degenerativa já não tem muita discussão, não. Se você não tem associado a lesão do menisco um bloqueio ali articular para movimento de flexo e extensão do joelho, o tratamento é conservador, não tem muito o que discutir. Com relação a lesões traumáticas, né, ou seja, após entorses, né, você pode ter tanto o tratamento conservador quanto o tratamento cirúrgico. O tratamento conservador, ele, de novo, vai estar relacionado aí a lesões traumáticas onde você não tenha lesões associadas, como, por exemplo, lesões ligamentares, ou por mais que seja uma lesão isolada do menisco, você não tem aí como um principal sinal clínico para realizar essa decisão episódios de bloqueio articular. Então, o que vai fazer com que, né, o cirurgião aí opte pelo tratamento cirúrgico e depois esse paciente chegue até nós aí após uma cirurgia de menisco é a presença de bloqueio, tanto para flexão ou para a extensão do joelho, ou até mesmo para a flexão e a extensão do joelho ali de forma passiva, né? Você tem ali uma barreira mecânica mesmo, normalmente um flap do menisco acaba gerando essa restrição articular. E dependendo da extensão da lesão e da localização da lesão, o cirurgião pode optar por algumas estratégias, né? A menissectomia, que seria só retirar aquele pedaço ali que foi lesionado do menisco, ou procedimentos um pouquinho mais complexos, como seria o caso, por exemplo, aí de uma sutura, onde você preserva aquela região que está lesionada, por exemplo, preserva aquele flap ali do menisco, através de uma reconstrução mesmo do menisco ali, daquela parte que foi lesionada.
E em casos ali um pouquinho mais extensos, lesões mais complexas, pode até ser realizado um transplante de menisco, né? Mas isso, confesso para vocês que não é nem um pouco comum na prática clínica. Eu, inclusive, nunca tratei um paciente como esse, beleza? Mas eu vou até discutir um pouquinho sobre o protocolo para transplantes também, já que o foco principal aqui da aula é discutir sobre a sutura e o transplante, né? Não sobre a meniscectomia. Porque se algum dia vocês tiverem um paciente desse, vocês têm pelo menos uma referência aí, algo onde vocês podem buscar aí essas estratégias de tratamento. Fechado? Então, do ponto de vista cirúrgico, o mais comum no dia a dia da clínica é a meniscectomia mesmo, mas tem crescido bastante aí o número de suturas no nosso dia a dia clínico, e aí eu acho interessante a gente discutir um pouquinho sobre isso. Fechado? Com relação ao protocolo, eu vou mostrar aqui para vocês um protocolo, né? Estratégias baseadas em tempo e critérios clínicos e funcionais de como você pode evoluir com o seu paciente. E a primeira coisa que eu tenho que deixar claro para vocês é que todo e qualquer protocolo que vocês encontrarem na vida de vocês, e esse daqui não é diferente, o objetivo não é mostrar o que você tem que fazer com o seu paciente. Pelo contrário, qualquer protocolo ele serve para você saber o que você pode fazer naquele determinado período, mas não significa que você deve realizar isso naquele determinado período. Fechado? O que eu quero dizer com essa frase? Vamos supor, depois de 6 semanas o meu paciente pode ter descarga de peso. Ele pode. Não significa que ele tem condições clínicas, funcionais de suportar uma descarga de peso nesse momento. Mas se ele tiver, ele pode. Ele pode, mas pode ser que ele não deva, se ele não tiver essas condições clínicas e funcionais. Ficou claro isso? Então, tenha isso em mente. Qualquer protocolo serve para te dizer o que você pode fazer e não o que você deve. Para definir o que você deve fazer, o que é seguro você fazer, você precisa ter em mente outros critérios e não só o tempo. Fechado? A primeira grande discussão na literatura, para a gente já começar a entrar aqui no protocolo de reabilitação de sutura de menisco, é o tempo para descarga de peso, né? E esses guidelines aqui que eu trouxe para vocês, né, esses protocolos que estão publicados, eles acabam variando um pouquinho nesse período para descarga de peso, de acordo com o tipo de lesão que está sendo tratada. Fechado? Então, de uma forma geral, entre o primeiro dia de pós-operatório até 6 semanas de pós-operatório, ou seja, 1 mês e meio de pós-operatório, o atleta vai ter certas restrições na descarga de peso, tá? Então, é muito comum que ele saia ali da cirurgia com um brace, vocês estão vendo aí na foto. No caso, é uma foto de um brace articulado que pode ser utilizado, mas muitos pacientes não têm condições de comprar um brace articulado, principalmente se você tiver num serviço aí, né, que o paciente não tem um poder aquisitivo muito alto. Mas hoje tem se usado muito esses braces articulados. Então, para quem trabalha em clínicas particulares, aí tem mais chance de você encontrar isso. Um brace articulado aí entre 0 a 90 graus de flexão do joelho e fazendo uso de muletas. Quando essas lesões do menisco forem lesões periféricas e o cirurgião optar por suturar essas lesões periféricas, o tempo de descarga de peso total, ou seja, quando ele vai começar a jogar peso totalmente na perna, mas ainda com o uso das muletas, beleza? Então ele descarrega o peso, mas usa as muletas como um apoio. Até o primeiro mês, né? Durante o primeiro mês do pós-operatório, ele vai estar usando a muleta e só vai estar encostando o pé do chão sem descarregar o peso. Isso seria aí a ausência de descarga de peso. A partir de 1 mês ou 4 semanas, o paciente pode começar a descarregar peso naquela perna, mas ainda com o brace, ainda com a muleta, e aí depois a gente vai desmamando ele de acordo com alguns critérios que a gente vai discutir daqui a pouco aqui ao longo da aula. Passei aqui sem querer. Beleza? Para lesões periféricas, que são lesões que têm mais taxa de cicatrização,
e que tendem a cicatrizar mais rápido depois que é realizada a sutura, a gente vai começar essa exposição à descarga de peso, então, com 4 semanas, certo? Com 1 mês. Por que lesões periféricas elas têm mais chance de cicatrizar, de evoluir bem do que lesões complexas ou de transplantes? Porque quando a lesão no menisco é na periferia, na parte mais externa dele, a gente chama essa região periférica de zona vermelha. É uma região onde tem um bom fluxo sanguíneo. Então, quanto mais sangue você tem, mais chance você tem de ocorrer uma cicatrização ali naquele local. Tanto é que, normalmente, os cirurgiões optam por uma sutura de menisco quando essa lesão é mais próxima da periferia. Quando a lesão é mais próxima do centro, muitas vezes eles acabam até optando pela menissectomia. Só que existe uma regra hoje aí na literatura de que quanto mais menisco você preservar, melhor, né? Pensando no longo prazo aí na degeneração articular. Então, quando o paciente tem uma lesão periférica, eles vão tender a fazer a sutura, e essa sutura tem uma grande chance de dar certo, porque tem mais sangue ali naquela região, e aí ela acaba cicatrizando mais rápido. Por isso que a gente pode evoluir um pouquinho mais rápido no protocolo. Vocês vão perceber que as lesões periféricas têm uma evolução mais rápida do que as outras, né? Que são as lesões complexas, onde você tem ali uma lesão em forma de C em praticamente toda a extensão do menisco, ou os transplantes, certo? Para lesões complexas, então, essa descarga de peso vai variar entre 4 a 6 semanas e para transplantes também. Por que está entre 4 a 6 semanas? Vai depender muito de como o seu paciente evoluiu no pós-operatório, quais são os critérios, as condições clínicas dele. E algo que é muito importante quando você trabalha em qualquer pós-operatório, né? Vai depender muito das discussões que você tem com o médico, né? Com o cirurgião que operou esse paciente. Porque só ele sabe como que essa sutura ficou, né? Se realmente ficou bem presa, se realmente ficou bem firme, se ficou realmente como ele gostaria. Ou se muitas vezes foi uma cirurgia mais complicada, não evoluiu como ele gostaria ali ao longo do procedimento cirúrgico, pode ser que ele solicite aí, discuta com você, para que você vá um pouquinho mais devagar com esse paciente, para que você respeite um pouquinho mais o tempo ali desse paciente, porque talvez a cirurgia não tenha sido como ela deveria ser. Isso pode acontecer, né? Isso é natural e é importante a gente respeitar e entender muito sobre esse processo também, discutindo com o cirurgião, estando próximo do cirurgião. Lembrem disso, é muito importante você estar próximo de quem operou esse paciente, porque só ele sabe como isso foi realizado. Beleza? Com relação à amplitude de movimento, a primeira coisa que a gente tem que orientar o paciente já no pré-operatório, antes dele operar, e principalmente logo de cara ali na hora que ele operou, prevenir com que ele desenvolva um flexo de joelho. Então, essas estratégias de colocar toalhinha, travesseiro embaixo do joelho são horríveis para o paciente evoluir com déficit de extensão de joelho. E a gente não quer que esse paciente evolua com déficit de extensão do joelho, porque esse déficit de extensão de joelho pode predispor a uma inibição ainda maior do quadríceps e vai te gerar uma dificuldade ainda maior em restaurar a ativação e força desse quadríceps, certo? A cada 1, 2 graus de flexo que você tem no joelho, você diminui quase que 50%, 60% a ativação do quadríceps durante a marcha de um paciente. Então, é muito importante. O primeiro passo, anota aí, primeiro ponto, não deixar o paciente evoluir com flexo de joelho. Manter a amplitude de extensão ou até mesmo de hiperextensão o máximo possível, beleza? E como que a gente faz isso? Esquecendo a toalhinha embaixo do joelho e orientando com que o paciente fique com o pé apoiado numa estrutura um pouquinho mais alta e o joelho livre. Ou, na pior das hipóteses, deixar a perna normal mesmo assim na maca, sem nada embaixo do joelho. Jamais deixar o joelho flexionado com algo por baixo, tá? Em alguns momentos do dia é interessante que se faça essa exposição aí. Coloca o calcanhar em cima de algo um pouquinho mais alto. Então, ao invés de colocar o travesseiro embaixo do joelho, pode colocar embaixo do pé e até mesmo pode colocar um pezinho ali em cima do joelho. Se for para ele fazer em casa, pedir para ele colocar ali, sei lá, um saquinho de feijão, alguma força externa que vai estender o joelho dele. No pós-operatório de menisco, a gente não precisa ter medo nenhum nessa hiperextensão,
mesmo que seja, por exemplo, uma lesão anterior no menisco, essa sobrecarga aí não vai ser efetiva, por exemplo, para causar uma relesão ou romper a sutura que foi realizada, não tem problema nenhum, beleza? Então, isso é muito importante, tá? Muito importante esse ganho de extensão aí inicial. Você pode orientar o paciente a fazer decúbito ventral também, se você achar que tem necessidade, mas eu confesso para vocês que eu prefiro muito mais essa estratégia aqui do que essa estratégia aqui. E algo porque aqui, dessa forma aqui, você, né, em decúbito ventral, deixa eu voltar aqui, você acaba estimulando um pouquinho de coativação dos isquiotibiais e acaba gerando até uma tensão ali na cadeia posterior, e isso pode até limitar um pouquinho o seu ganho de extensão, certo? E já está mais do que provado na literatura que para ganhar amplitude, espero que vocês não precisem ganhar amplitude de extensão do joelho do paciente de vocês, porque se você já orientar ele muito bem no primeiro dia de pós-operatório a não manter esse primeiro posicionamento aqui, né? E manter um posicionamento parecido com esse daqui, você não vai ter problema com isso. Mas se você tiver, já está mais do que documentado na literatura que para ganho de amplitude de movimento, você precisa ter uma grande exposição da cápsula ao longo do tempo ao estresse. Então, um estresse prolongado com baixa carga. Então, não adianta você ficar indo lá na cápsula do joelho do seu paciente e ficar assim, ó, empurrando para baixo. Muita carga com pouco tempo de exposição, ficar fazendo oscilação. Então, a ideia é muito tempo sendo exposto à carga com uma carga baixíssima, onde você vai ter ganho de amplitude mais pelo tempo de exposição do que pela carga que está sendo imposta sobre o ligamento, sobre a cápsula. Beleza? Então, quando você quiser ganhar amplitude de movimento, pensando em cápsula articular, restrição articular ligamentar, que é o que acontece no flexo de joelho, essa exposição ao ganho de amplitude tem que ser durante um tempo prolongado e com baixa carga. Fechado? Lembrem disso. Por isso que eu não gosto muito dessa posição de barriga para baixo. Prefiro mais barriga para cima. Ah, meu paciente vai fazer um gelo, tal. Mesma orientação. Não vai colocar o gelo e deixar o joelho com um travesseirinho. Ah, eu quero deixar o pé dele para cima para ajudar a drenar, tal. Coloca algum dispositivo parecido com esse aí, um travesseiro, umas almofadas no calcanhar. Esquece colocar alguma coisa no joelho, embaixo do joelho, beleza? Mobilização patelar é importantíssimo, porque a gente vai restringir a amplitude de movimento de flexão do joelho desse paciente. Nas primeiras 2 semanas, a gente vai trabalhar a flexão de joelho até 90 graus só. Desculpa, passei rápido, deixa eu voltar. Então, nas primeiras 2 semanas, a gente vai trabalhar a amplitude de flexão do joelho só até 90 graus. Depois, próximo de 4 semanas, a gente trabalha ali em torno de 120 graus. E lá para a 6ª semana, a gente vai trabalhar lá próximo de 135 graus. Beleza? No caso de lesões mais complexas ou transplantes, esses tempos de mobilização, eles podem ser prolongados durante um período, tá bom? Lembra que para lesões periféricas a gente pode evoluir um pouquinho mais rápido. Fechado? Por que a gente segura um pouquinho o tempo de mobilização de flexão do joelho? Porque quanto mais você flexiona o joelho, mais estresse, mais força de compressão e de cisalhamento você tem sobre o menisco. Então, como essa estrutura foi reparada, a gente tem que dar um período para que ela cicatrize, certo? Em alguns casos, isso é até mais comum do que o que eu estou mostrando para vocês aqui, se segura a flexão de joelho até 90 graus durante o primeiro mês, até 4 semanas. Então, pode ser que vocês tenham que fazer isso também com o seu paciente. Lembra, é muito importante ir discutindo isso com o cirurgião. Lógico, quem vai mandar aqui nessa exposição do protocolo é o fisioterapeuta, ele tem autonomia para isso. Mas é muito importante você saber
como que aquela sutura foi realizada, como que ela ficou, se ela ficou firme ou não, para você saber se você pode forçar um pouquinho mais, ou se você tem que esperar mais um pouquinho, respeitar um pouquinho mais aí o tempo do seu paciente de evolução, beleza? Você também pode realizar orientar o seu paciente a realizar essa mobilização em casa, mas oriente muito bem até qual é o limiar, né? Até qual ele pode alcançar naquele determinado período, 90, 120, 130 graus, tá? Esse é um exercício que eu acho muito interessante de orientar o paciente a fazer em casa, que é o que a gente chama de wall slide. E esses protocolos aqui embaixo que estão na referência, eles colocam esse exercício como uma estratégia para o paciente fazer sozinho em casa, o que é muito importante. Quando a gente pensa em amplitude de movimento, lembra que eu falei? Alto tempo de exposição. Então, não adianta você só fazer quando o paciente te encontrar lá na clínica, sei lá, 2 vezes na semana, e se você não orientar com que ele mantenha essa exposição sobre a cápsula, sobre os ligamentos, essas, ah, essas adaptações não vão se manter ao longo do tempo. Fechado? Além disso, com relação à descarga de peso total, então, como eu discuti com vocês, é muito importante que vocês não deixem o paciente fazer algo como isso, certo? Com que ele mantenha o pé aí, o joelho em flexo e faça a marcha só com a muleta. Por mais que o paciente não tenha descarga de peso total, é muito importante que você estimule a extensão final do joelho dele. Então, ele não vai descarregar o peso no chão, mas ele vai tocar o pé no chão para caminhar. Beleza? Ele vai tocar sim o pé no chão ali para caminhar. Então ele não descarrega o peso está na muleta, mas ele toca o pé, estica o joelho e faz quase que uma marcha normal, mas sem descarga de peso. E a partir aí de 4 semanas, de 6 semanas ou de 8 semanas, dependendo do tipo de técnica que foi utilizada, você começa a orientar ele a realizar a descarga de peso aí, realmente colocar o pé no chão e descarregar a carga sobre aquele joelho. E sempre estimulando a extensão final. Por que é importante estimular a extensão final do paciente, principalmente durante a marcha, por mais que ele não tenha descarga de peso total? Para você já começar o quanto antes, ir contra o que a gente chama de sinal de lag, né? Sinal de lag, L-A-G. O que seria o sinal de lag? Sinal de lag é a incapacidade que o indivíduo tem de realizar as duas funções do quadríceps ao mesmo tempo. Manter o joelho estendido enquanto ele faz flexão do quadril. Esse vídeo aí é um exemplo de sinal de lag positivo aqui, ó. Então, quando eu peço para ele flexionar o quadril com o joelho estendido, ele não consegue, ó. O joelho dele flexiona. E ele está fazendo uma força danada. Olha a mãozinha dele ali, ó, apertando para ver se consegue estender o joelho, né? Mesmo assim, ele não tem capacidade de fazer isso. O que o sinal de lag traz de informação para nós? Esse paciente tem uma fraqueza gigantesca do quadríceps, mas mais importante do que fraqueza, porque isso daí acontece logo após a cirurgia, então não dá nem para falar que esse paciente é fraco, porque ninguém perde força de um dia para o outro. O que a gente traz de informação de quando o sinal de lag é positivo é que esse paciente tem uma inibição muscular gigantesca. É o que a gente chama de inibição artrogênica. E quando o paciente tem o sinal de lag, ele é incapaz de sustentar um movimento como esse, por exemplo, que seria, né, uma descarga de peso unipodal, mantendo o joelho totalmente em extensão, que é algo que a gente utiliza na marcha durante o tempo todo. Então, se o seu paciente, enquanto você não zerar o sinal de lag, isso é um critério que a gente utiliza, você não pode descarregar peso sobre aquele membro. Por mais que já tenha passado 1, 2, 3 meses de cirurgia. Então, lembra que eu falei? O tempo é um critério importante para você saber o que você pode fazer, mas não o que você deve. Então, para decidir, por exemplo, se ele pode ter descarga de peso, eu tenho que ter pelo menos um mínimo de controle do quadríceps para suportar um apoio unipodal, mantendo a extensão do joelho. A inibição artrogênica, ela é muito comum em pós-operatórios de joelho e o músculo mais envolvido, né, nesses pós-operatórios com relação à inibição é o quadríceps. Eu tenho aqui 2 vídeos. O vídeo de um atleta amador,
que é o primeiro vídeo aqui, ó, num pós-operatório de LCA puro, sem sutura de menisco, sem meniscectomia envolvido. Então, você pode ver que o membro operado ali, ó, 2 dias após a cirurgia, ele até tem uma boa ativação de quadríceps. Comparado com um jogador de futebol profissional, que fez um reparo do LCA associado a uma sutura de menisco. Olha a diferença de ativação da coxa operada 1 dia após a cirurgia. Então, esse atleta, olha o tamanho da outra coxa dele. Ele perdeu essa massa muscular de um dia para o outro? Não perdeu. Ele perdeu a capacidade de ativar, de utilizar esse músculo. Isso é o que a gente chama de inibição artrogênica. E como que a gente trabalha em cima dessa inibição, né? Com estratégias relacionadas a o fortalecimento de quadríceps. E associar essa ativação do quadríceps com o uso de eletroestimulação é uma estratégia muito interessante que eu gosto bastante nesse início da reabilitação de utilizar. Inicialmente, a gente vai começar com exposições em cadeia cinética aberta, certo? Como, por exemplo, esse exercício. Pode fazer um ativo assistido quando o paciente tem incapacidade como esse daí, mas a gente ainda não pode fazer exercícios em cadeia fechada como esse daqui, porque ele ainda não tem descarga de peso, né? Pelo menos nas primeiras 4 semanas. Então, exercícios simples como esse, ó. Pedir ativação do quadríceps com o uso de eletroestimulação, tanto sustentada quanto em períodos mais curtos, é uma ótima estratégia já para ativar o quadríceps. Até orientar o paciente a fazer isso em casa. Mas assim que a dor, a sintomatologia melhorar um pouquinho, começar a trabalhar esse quadríceps em cadeia cinética aberta, com a extensão do joelho mesmo, é uma boa estratégia, tá? João, por que em cadeia cinética aberta? Porque a gente não pode utilizar a cadeia cinética fechada ainda nessas primeiras aí 4, 6 semanas. Então, a gente vai ter que abusar da cadeia cinética aberta. Só que existem alguns cuidados na cadeia cinética aberta, certo? O primeiro deles é com relação ao próprio menisco que foi reparado. Então, lembra que eu falei que quanto mais flexão o joelho faz, mais sobrecarga tem em cima do menisco? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai limitar um pouquinho a flexão do joelho. Então, a gente vai partir ali de 90 graus de flexão do joelho. Não vai fazer a extensão do joelho com o joelho mais flexionado do que isso, ou seja, com a perna mais para trás ali na cadeira do que isso. Vai partir de 90 graus. E se a gente for pensar, né, com relação ao estresse do menisco, quanto mais próximo da extensão do joelho a gente trabalhasse, melhor. Só que quando a gente pensa numa sobrecarga externa tão grande quanto é, por exemplo, uma cadeira extensora, ou na posição com que se faz a extensão do joelho, né, para a ativação do quadríceps, você tem um estresse muito grande na articulação femoropatelar quando você está mais próximo dos últimos graus de extensão. Então, no momento em que você tem uma inibição muito grande do quadríceps, você perde estabilidade ali da patela com relação ao fêmur, porque o quadríceps é um músculo importante para se fazer isso, né? Ele aumenta a área de contato da patela com o fêmur ali, através da sua resultante de força. Você expor o joelho a uma amplitude próxima do final da extensão, que é onde tem mais sobrecarga na articulação femoropatelar, sem essa estabilização, pode ser muito ruim para o seu paciente. Então, nesse primeiro mês e meio, a gente vai tender a trabalhar ali mais dentro do que a gente chama de angulação de proteção do joelho, que seria entre 90 e 45 graus de extensão do joelho, 90 e 30 graus no máximo de extensão do joelho. Não mais do que isso, beleza? Para preservar a articulação patelofemoral. Pensando no menisco, não teria problema nenhum fazer os últimos graus de extensão do joelho ali. Mas como o quadríceps está muito inibido, está morto, a sobrecarga na patela vai ser muito grande. Então, a gente tem que preservar um pouquinho a patela nesse momento. Fechado? Abusar de exercícios de outras articulações é uma ótima estratégia. Então, trabalhar aí os exercícios voltados para a articulação do quadril, para a articulação do tornozelo. Então, panturrilha, glúteo máximo, glúteo médio, inversores, eversores do tornozelo. A gente não pode esquecer, né,
que esse indivíduo ele não tem só quadríceps, né? Não tem só joelho, ele tem várias articulações ali para se manter ativas. Principalmente se for um atleta, você não pode esquecer da outra perna dele, você tem que continuar treinando a outra perna para manter essas capacidades, continuar treinando o tronco, membro superior, se for um esporte que tem exigência de membro superior. A gente não vai deixar o atleta destreinar tudo para depois a gente ter que treinar ele tudo de novo para ele voltar ao esporte. Então, a gente vai perder muito tempo fazendo isso, né? Então, a gente pode fazer essa exposição aí no membro que não foi operado, em cadeia fechada até, se você quiser, não tem problema nenhum, já que não foi, né, o membro que foi acometido, e também em outras articulações adjacentes nessa fase. Na segunda fase, né, que a gente chama de fase 2 desse protocolo, que vai aí de 6 semanas a 14 semanas, então de 1 mês e meio até mais ou menos ali quase que 4 meses, né, 3 meses e meio, a gente começa a evoluir um pouquinho a partir da sexta semana. Então a gente começa a exposição ali em subida e descida de escadas, né, treinando um pouquinho o paciente para o dia a dia. Para se fazer essa exposição, você já tem que ter feito o desmame das muletas. Então, partiu de 2 muletas para uma muleta, né? Começou com a descarga de peso, aí depois tirou uma muleta, tirou o brace, partiu para uma muleta só, depois tirou a muleta, marcha normal, a gente começa a pensar na exposição à escada. Para o paciente suportar a descida de uma escada, ele precisa ter uma boa ativação do quadríceps já. Nessa fase, a ativação do quadríceps já está tão boa que não tem necessidade mais de usar eletroestimulação. Você tem que ter certeza que ele suporta uma carga excêntrica sobre o joelho para fazer essa exposição, correto? Então, em torno de 6 semanas, a gente pode iniciar ali o fortalecimento de quadríceps em cadeia cinética fechada, no caso de lesões periféricas. E no caso de lesões complexas, aí, próximo de 9 semanas, a gente vai começar a fazer esses exercícios em cadeia fechada, tá? Com descarga de peso. Então, agachamento, leg press, né? É uma ótima estratégia também. Só que até ali, próximo de 14 semanas, antes de 14 semanas, a gente vai manter a amplitude de movimento de 0, ou seja, o joelho totalmente estendido, até 45 graus só. É um mini agachamento, agachamento curtinho, certo? Lembra? O menisco é mais estressado quando a gente fizer um agachamento profundo. Então, a gente vai evitar esse agachamento profundo nesse início. A gente vai fazer essa exposição só depois. Aí, a partir de 14 semanas, a gente pode começar a abusar um pouquinho mais nesse agachamento, levando ali para próximo de 60 graus de amplitude. Fechou? Uma discussão gigantesca com relação ao pós-operatório de menisco, por conta das inserções que os isquiotibiais têm no menisco, e inserções, inclusive, que são tracionadas quando a gente faz flexão do joelho pela ativação dos isquiotibiais, é quando a gente pode começar a ativar os isquiotibiais nesses pacientes. Então, ao contrário do quadríceps, que a gente pode ativar já no primeiro dia de pós-operatório, os isquiotibiais, pelo fato de terem inserções nos meniscos e também pelo fato de serem trabalhados quando a gente faz flexão do joelho e a gente evitar bastante essa flexão, principalmente acima de 90 graus no início do protocolo, a gente vai começar o trabalho de isquiotibiais em amplitudes ali próximas de 90 graus, como essa moça está fazendo aí na mesa flexora, próximo de 6 semanas, não antes do que isso, tá? Você até pode começar com uma isometria leve ali, com 30 graus de flexão do joelho ali, próximo de 4 semanas, quando começar a descarga de peso total, mas 90 graus, que é na posição que ela está aí, ó, só a partir de 6 semanas em lesões periféricas e 8 semanas em lesões complexas. Esse é um ponto muito importante, beleza? Com relação à bicicleta, que é uma estratégia que a gente usa muito no pós-operatório de LCA, por exemplo, para ganho de amplitude do joelho, né? Quando que eu posso começar a colocar meu paciente na bicicleta ali depois de uma sutura de menisco? Lembra? Tem duas coisas que a gente evita no começo.
flexionar o joelho mais do que 90 graus, e na bicicleta isso acontece, o paciente vai flexionar ali por volta de uns 100 graus, mais ou menos. E também na bicicleta você tem uma ativação grande dos isquiotibiais, que é algo que também a gente segura aí até pelo menos 4 semanas. Então a gente só vai colocar o paciente para fazer bicicleta num pós-operatório de sutura de menisco a partir ali de 6 a 7 semanas também. Fechado? Por mais que ele tenha restrição de amplitude, a gente vai colocar ele para fazer a bicicleta só depois que a gente estiver trabalhando lá nos ganhos de amplitude próximo de 100 graus. Aí ele está liberado para ir para a bicicleta. Com relação ao elíptico, né, que seria o transporte ou elíptico, como tem descarga de peso axial, só a partir do momento em que você tiver descarga de peso e já tiver realizado aí uma ativação de isquiotibiais. Então, no mínimo, 6 a 7 semanas. Fechado? De uma forma geral, a gente começa com 9 semanas, no caso das lesões periféricas, o elíptico, e a bicicleta com 7, e no caso de lesões complexas, aí a gente vai acabar indo lá para próximo de 6 meses para fazer essa exposição aí do elíptico. Lembrem-se disso, gente. Se vocês trabalharem com atleta, e eu tenho um viés grande com relação a isso, né? Porque eu trabalho bastante com atletas, vocês não podem deixar esse atleta destreinar. Então, por mais que você não possa colocar esse atleta para correr, para fazer elíptico, bicicleta e etc., dentro de alguns pontos aí de segurança, você pode tentar manter as capacidades desse atleta. Então, esquece, o joelho não pode mexer, então eu não vou fazer mais nada com o meu paciente. Não, você vai proteger aquela articulação, beleza, você vai fazer tudo que seja possível realizar, desde que seja seguro para aquele paciente, para você fazer com que ele perca cada vez menos performance, e isso vai deixar ele mais próximo do retorno ao esporte, com segurança, com menos chance de se machucar de novo quando ele voltar, e também com mais efetividade. Não esqueçam disso, beleza? Inclusive, deep running, né, que é o trabalho ali dentro da piscina, é uma estratégia interessante e válida em fases iniciais, quando você não pode ter descarga de peso. Então, você pode realizar aí o deep running sem problema nenhum nesses pacientes. Inclusive, com relação à corrida, a gente só vai expor os pacientes à corrida após 4 meses nas lesões periféricas e nas lesões complexas após 6 meses. Pô, João, quando o meu paciente fizer 4 meses, ele pode correr, então, depois de uma sutura de lesão periférica? Não. Então, na verdade, ele pode, né? Então, a resposta seria sim, mas ele deve correr? Aí a resposta seria não. Por quê? Porque a gente também tem que definir alguns critérios para a evolução da corrida, né? Então, assim, vocês sabem que a corrida nada mais é do que uma sucessão de saltos numa perna só, certo? Então, prestem atenção nesse vídeo aqui, quer ver? Deixa eu ver se ele está aqui. Então, durante todo o tempo, numa corrida, o atleta está pulando da perna direita para a perna esquerda. Da perna direita para a perna esquerda. Olha em câmera lenta agora. Então, por mais que tenham dado 4 meses, 6 meses, 8 meses, e ele já poderia estar correndo, não significa que ele deve correr. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que ter certeza que o meu atleta está preparado para suportar a corrida, né? Então, quando a gente pensa em critérios para essa exposição à corrida, é muito importante que a gente tenha mais critérios do que só o tempo. Alguns critérios bem simples e bem rápidos aqui para a gente não se estender muito na aula estão relacionados a índice de simetria do quadríceps. Então, o quadríceps, comparando uma perna com a outra, tem que ter pelo menos 75% de força, a perna que foi operada, pelo menos 75% da força da perna que não foi operada, desde que você tenha certeza que você manteve a outra perna treinando, viu? Não vai comparar uma perna destreinada com uma perna destreinada, que aí você não vai encontrar simetria mesmo. Ele precisa ter sido exposto a um treino de pliometria, não necessariamente com carga, mas ele precisa pelo menos suportar ali a carga do peso dele unipodal.
porque a corrida ela gera quase aí 6, 10 vezes, às vezes, dependendo do tipo de corrida que você está fazendo, 3, 6 ou até 10 vezes, dependendo do tipo de corrida que você está fazendo, do peso corporal. Então ele tem que pelo menos suportar o peso dele num salto unipodal. E a gente pode utilizar o Y-teste, principalmente o alcance anterior do Y-teste, né? Que seria esse primeiro aqui, ó. Agora, ó, que é um alcance que avalia bastante a força excêntrica do quadríceps, né? E mobilidade do tornozelo. Então, ele tem que ter, no máximo, 8 centímetros de diferença de um lado para o outro também, num índice de simetria, não mais do que isso. Certo? Aí, você vai fugir de um paciente como esse, por exemplo, que muitas vezes, e eu já fiz muito isso, por isso que eu estou falando isso para vocês, às vezes a gente coloca o paciente para correr na esteira e fala, nossa, esse paciente está mancando. Por quê? Muitas vezes porque ele não tem capacidade ainda de suportar essa carga da corrida. Então, ele cai com o joelho durão, sem absorver a carga, sem fazer a carga excêntrica do quadríceps, sem ter capacidade no quadríceps, capacidade excêntrica de absorver a carga, de transferir essa carga depois para a propulsão. Então, completando esses critérios, a gente tem mais chance de encontrar um padrão como esse daqui, que a gente viu anteriormente, do que um padrão como esse outro que a gente estava olhando agora aqui, com restrição de amplitude. Beleza? Então, a gente tem que ter certeza que o paciente ele compõe esses critérios. A partir do momento que for introduzida a corrida, a gente pode começar a evoluir em cima desses trabalhos, então começar a fazer trabalho de pliometria com carga, então só depois de 4 meses, no mínimo, no caso das lesões periféricas, e próximo de 6 meses aí nas lesões mais complexas. Trabalho de pliometria com carga, um trabalho coordenativo de corrida, com carga externa, por exemplo, e também associação a sprints, e também trabalhos aí com foco na carga excêntrica, absorção de carga e transferência de movimento, né? Então, o paciente faz ali um trabalho mais excêntrico e depois ele transfere para atividades mais complexas. Ele vai transferir aqui para mudança de direção. Salto, 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 sprint, mudança de direção. Certo? E aí esses trabalhos vão ficando cada vez mais complexos. Ah, João, quando que o meu paciente pode fazer agachamento profundo? Quando que ele pode bater o bumbum lá no chão? Ela faz crossfit, ele faz levantamento de peso. Quando que ele pode chegar lá e bater o bumbum lá perto do chão? Quando que eu posso fazer essa exposição com o meu paciente? Só após 6 meses. E não só após esse tempo, né? Você precisa ter certeza que o seu paciente tem essa adaptação para suportar essa carga, né? Essa determinada amplitude, nesse determinado momento, e por aí vai. Beleza? Então, esses agachamentos mais profundos em um período um pouquinho mais longo. Além disso, quando a gente fala em esporte, né, e a sutura de menisco é muito comum em atletas, principalmente atletas jovens, a gente tem que lembrar que existem algumas fases de se evoluir ao longo do tempo. Então, a primeira fase é o que a gente chama de retorno à prática. Para retornar à prática do esporte, que seria o atleta fazer só alguns exercícios ali simples no dia a dia, tal, na sua clínica mesmo, não precisa ser no campo, não precisa ser nada complexo. Você vai utilizar critérios como dor, questionários funcionais, os questionários de joelho aí, né? IKDC, Kurrala, questionário relacionado ao medo do movimento como TAMPA ou LCSI, de LCA também para o joelho, você pode utilizar para as lesões de menisco, para esses casos de pós-operatório de menisco. E passando do retorno à prática, a gente entra na fase de retorno ao esporte, que seria o atleta participar de uma atividade onde ele já tem as exigências bem próximas do que ele vai encontrar em períodos de competição. E é muito importante nessa fase a gente expor o atleta a um caos mesmo, a uma exigência grande dentro daquele esporte, para que depois ele esteja preparado a retornar ao que a gente chama de performance, né? Realizar o retorno à performance, retorno à competição, para ele voltar a competir normalmente com seus colegas. Tem vários critérios que vocês podem utilizar: força muscular, testes funcionais, o acúmulo de carga
daquele esporte especificamente, do gesto específico daquele esporte é muito importante de ser utilizado como critério de retorno ao esporte seguro. Então, esses critérios de retorno eles vão ser os critérios que você está acostumado aí a utilizar no seu dia a dia. Nessa fase final é muito importante tentar filmar alguns movimentos, observar se o seu atleta ainda apresenta alguns sinais de evitação do movimento, de medo do movimento, de falta de confiança, e eu sugiro que vocês não liberem o atleta para o esporte se vocês observarem sinais como esse, beleza? É muito importante nessa fase final que você gere especificidade sobre o seu atleta. Então, se ele é um jogador de futebol, ele vai para o campo. Se ele é lateral, ele trabalha na faixa de campo, que normalmente ele vai trabalhar durante um jogo. Se ele é um meia, vai trabalhar na faixa de campo em movimentos parecidos. Se ele é um goleiro, ele vai trabalhar movimentos que ele vai fazer no dia a dia dele. E é muito importante levar em consideração essa especificidade. Então, o retorno ao esporte de um atleta de sprint vai ser totalmente diferente do retorno ao esporte de um atleta de corrida de fundo, que vai ser totalmente diferente de um goleiro, que vai ser totalmente diferente de um jogador de handball, que vai ser totalmente diferente de um paciente que não pratica esporte, né? Então, esse retorno à atividade, né, após uma cirurgia, é um ponto crucial aí em qualquer tipo de reabilitação. E muitas vezes a gente deixa isso de lado ali na fase final, porque o paciente está super bem, tá? A gente acha que está tudo certo. Mas a gente não prepara o nosso paciente para o que vem aí no dia a dia dele, né? Para a exigência que ele tem no dia a dia dele. Então, lembrem sempre disso. Com relação à literatura, cara, existem alguns trabalhos, e essas revisões temáticas utilizaram essas conclusões, de que suportam uma amplitude de movimento mais precoce, uma descarga de peso mais precoce do que a que eu mostrei para vocês, e que isso tem um potencial aí de não interferir nos resultados dos reparos de menisco quando são lesões isoladas, mas são trabalhos que não são ensaios clínicos, então normalmente são relatos de casos, então é muito importante que isso seja mais investigado na literatura. E eu acredito que a gente não possa querer ser muito precoce nesses casos, porque assim como sutura de manguito rotador, por exemplo, já existem trabalhos que tentaram realizar essa evolução assim mais rápida do protocolo, mais precoce. Eles encontraram que, inclusive, os resultados foram piores do que quando você espera um pouquinho ali o tempo de cicatrização e tal. É fato que o menisco é um tecido totalmente diferente do tendão, né? Mas eu acredito que como foi realizado um reparo, infelizmente, você tem um tempo de reparo dessa sutura, né? De cicatrização, de pega ali da sutura que foi realizada. Então, ainda, apesar de ter alguns relatos promissores, existirem alguns relatos promissores na literatura, no caso de reparo de menisco, eu acho que é interessante a gente ser um pouquinho mais conservador, porque a literatura ainda não nos suporta tanto essa evolução mais precoce, certo? E mais importante do que se preocupar com o tempo, essa história dos critérios clínicos, critérios funcionais, é primordial. Então, não deixem de trabalhar em cima de evoluções baseadas em critérios clínicos e funcionais. Fechado? Essa é a minha última mensagem aqui para vocês. Então, ó, como prometido, aula de sutura de menisco gravada. E, ó, se você curtiu essa aula, deixa aqui no comentário, escreve aí para eu saber qual é a sua opinião. Se você acha que esse protocolo vai te ajudar na prática clínica, é muito importante para mim saber disso, porque, pô, tô gravando esse vídeo aqui, não ganho nada com isso, então, assim, saber que eu posso ajudar vocês no dia a dia, que eu tenho uma influência positiva no dia a dia de vocês, é muito importante para mim e me motiva a continuar gravando vídeos como esse. Beleza? Então, eu vou ficar muito feliz de receber aqui o seu feedback aqui embaixo, o seu curtir aqui embaixo. E até a próxima, pessoal. Fica ligado, porque tem uma série de lesões discotibiais para sair aqui no canal e vai sair logo, logo. Então, até a próxima, pessoal.